Agora estamos casados, mãe. Me mande a chave da casa em Malibu. As palavras do meu filho me cortaram como uma lâmina de gelo puro. Não, olá, como vai? Nenhuma explicação, muito menos um pedido de desculpas por me excluir do que deveria ter sido um dos momentos mais significativos da vida dele. Apenas uma exigência feita com a expectativa legítima de alguém a quem nunca foi negado nada. Fiquei na cozinha, com o telefone pressionado no ouvido, olhando para o vasto Oceano Pacífico que testemunhou todos os triunfos e tragédias da minha vida nos últimos 40 anos. O mesmo oceano que carregou as cinzas do meu pai, as cinzas do meu marido e que um dia carregará as minhas. Connor, consegui dizer, minha voz mais firme que meu coração. Você se casou? Sim, no último fim de semana. Olha, a Scarlett sempre sonhou em passar a lua de mel na casa de Malibu. Precisamos das chaves o mais rápido possível. Estamos pensando em ir para lá amanhã por um mês, talvez mais. Scarlett, um nome que eu nunca tinha ouvido até aquele momento. Minha nova nora, aparentemente, embora eu não conseguisse imaginar seu rosto, não conhecesse sua voz e não tivesse tido a chance de recebê-la em nossa família. E agora eles queriam a minha casa. Não qualquer casa, mas a icônica propriedade à beira-mar que meu pai, Felix Artman, havia comprado com os lucros de seus roteiros lendários. A casa onde a realeza de Hollywood se reunia ao redor da nossa mesa de jantar, onde meus filhos construíam castelos de areia, onde eu segurava a mão do meu marido quando ele deu seu último suspiro, 5 anos atrás. Eu não sabia que você estava saindo com alguém sério, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Eu adoraria ter ido ao seu casamento. Foi só uma coisinha, espontânea. Você não teria gostado de qualquer jeito. Sua despedida foi casual, ensaiada. Então, as chaves, você pode entregá-las hoje? Uma lembrança me veio à tona. Connor, aos 7 anos, parado naquela mesma cozinha, exigindo o último pedaço de bolo de chocolate que eu estava guardando para sua irmã. Quando sugeri que ele dividisse, ele fez birra e terminou com o bolo no chão e sem sobremesa para ninguém. Alguns padrões se estabelecem cedo. Connor, eu nem conheço a Scarlett. Talvez vocês dois pudessem vir jantar primeiro. Poderíamos comemorar à vontade. E mãe, não há tempo para isso. A Scarlett tem audições marcadas para o mês que vem. Esta é a nossa janela para a lua de mel. Sua impaciência transparecia no telefone. É só uma casa. Você pode ficar no seu apartamento na cidade. Apenas uma casa. Como se as paredes que absorveram décadas de risos, lágrimas e confidências sussurradas fossem apenas um recurso a ser utilizado conforme sua conveniência. Sua irmã vai trazer as meninas para a visita habitual de verão na semana que vem, lembrei-o, referindo-me às filhas adolescentes de área que passavam todo o mês de julho comigo, uma tradição tão confiável quanto as marés. Eles podem pular um ano ou ficar em um hotel. Área pode pagar com aquele salário da universidade. Fechei os olhos, sentindo um peso familiar se apoderar de mim. O peso de ser a pacificadora da família, aquela que acomoda, que cede, que acalma as águas perturbadas pelo rastro perpétuo do meu filho. Era um papel que eu desempenhava desde a morte de Richard, talvez até antes. Mas algo estava diferente hoje. Talvez tenha sido a pura audácia da sua exigência. Talvez tenha sido o completo desrespeito pelos laços familiares. Ou talvez aos 69 anos eu simplesmente tivesse atingido o meu limite. Quem é ela, Connor? Perguntei baixinho. O quê? Scarlett, sua esposa. A mulher que você aparentemente conhece há tempo suficiente para se casar, mas não o suficiente para apresentar à sua família. Ela é uma atriz, incrivelmente talentosa. Você vai conhecê-la em breve. Olhe as chaves. Há quanto tempo você a conhece? Um suspiro irritado. Importa? Estamos apaixonados. É pra valer. Agora, podemos voltar ao assunto? É importante para mim, eu disse, minha voz encontrando uma firmeza que eu não precisava usar com ele desde a adolescência. Estou tentando entender por que meu filho se casaria sem a família presente e imediatamente exigiria acesso a uma casa de família que tem um significado significativo para todos nós. Nossa, mãe, não é tão complicado assim. Queríamos privacidade para o nosso casamento e um lugar agradável para a nossa lua de mel. Por que você está dificultando tanto?
O problema de criar filhos com privilégios é que o sentimento de direito pode criar raízes quando você não está olhando. Como uma espécie invasora inofensiva até que, de repente, sufoca tudo que tem valor. Preciso pensar nisso, Connor, eu disse finalmente. Isso tudo é muito repentino. O que há para pensar? É a casa de praia da família. Sou da família. Preciso dela por um mês. Simples. Não era simples. Nada nisso era simples. Nem o casamento que eu desconhecia. Nem o momento deste pedido. Nem a suspeita que se formava em meu íntimo de que havia mais do que um romance impulsivo naquela história. Deixe-me pensar nisso, eu disse. Entrarei em contato em breve. Mãe, precisamos de uma resposta agora. A Scarlett já começou a fazer as malas. Ela está tão animada com. Eu disse que entrarei em contato. Meu tom não deixava espaço para discussão. Um resquício da autoridade que eu exercia sem esforço quando meus filhos eram pequenos. Parabéns pelo seu casamento, Connor. Estou ansioso para conhecer Scarlett em breve. Desliguei antes que ele pudesse insistir mais, colocando meu telefone no balcão com cuidado deliberado. Por vários minutos, fiquei ali, simplesmente, olhando para o oceano que testemunhara cada capítulo da minha vida. A maré está. Peguei meu telefone novamente e procurei um contato que eu não usava há anos. Theodore Blackwell, investigador particular, o mesmo homem que discretamente cuidou de vários assuntos delicados para meu falecido marido. Theo, eu disse quando ele atendeu, é Rosin Bradford. Preciso dos seus serviços com muita discrição e rapidez. Depois de explicar o que eu precisava, fiz uma segunda ligação. Desta vez para minha advogada, Margaret Shen. Margaret, preciso fazer algumas mudanças imediatas nos meus planos patrimoniais. Com que rapidez podemos executar isso? Enquanto eu delineava o que queria, um plano começou a se formar na minha mente. Connor e sua noiva misteriosa queriam acesso à casa em Malibu. Eles receberiam algo muito mais valioso do que chaves. A verdade. Sorri ao encerrar a ligação. Um sorriso não de felicidade, mas de determinação. Eu não me apressaria para entregar as chaves, como meu filho esperava com tanta confiança. Em vez disso, eu prepararia um presente de casamento diferente. Um que revelasse exatamente que tipo de mulher havia se casado com a nossa família e que tipo de mãe eu realmente era. Às vezes, aos 69 anos, você descobre que ainda não terminou de surpreender as pessoas, até a si mesmo. 3 dias depois, entreguei pessoalmente uma caixa elegantemente embrulhada no loft de Connor no centro da cidade, deixando-a com seu porteiro com instruções de que era um presente de casamento que exigia atenção imediata. Lá dentro não estava a chave da casa em Malibu, mas algo que faria sua nova noiva gritar como nada mais faria. Eu simplesmente sorri, desliguei o telefone e esperei pela explosão inevitável. Quando você vive em Hollywood há tanto tempo quanto eu, desenvolve um certo instinto em relação às pessoas. Meu pai costumava chamar isso de sentido de roteiro, a capacidade de enxergar as motivações ocultas que impulsionam as ações de um personagem, de antecipar a reviravolta da trama antes que ela seja revelada. Foi útil para ele durante 40 anos de roteiro e foi igualmente útil para mim durante 69 anos de vida. Algo sobre o casamento repentino de Connor disparou todos os alarmes que eu tinha. Theodore Blackwell entendeu a urgência. Poucas horas depois do meu telefonema, ele tinha um relatório preliminar sobre Scarlett Moore, nascida Sarah Miller, nascida em Bakersfield, filha de pais comuns que ainda moravam na mesma modesta casa de fazenda onde ela havia crescido. Ela se reinventou completamente, explicou Theo durante nosso encontro em um café discreto longe de Malibu, mudou seu nome legalmente aos 22 anos, apagou seu sotaque, construiu um fundo totalmente novo, procedimento padrão para muitos na indústria, mas ela foi particularmente meticulosa. Tomei meu Earl Grey, absorvendo essas informações, e sua carreira de atriz, com créditos mínimos. Alguns comerciais, trabalhos de fundo, uma participação com fala em um filme independente que nunca foi distribuído. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Mas o histórico de relacionamentos dela é onde as coisas ficam interessantes. A pasta continha fotografias, datas, nomes e uma crônica meticulosa dos envolvimentos românticos de Scarlett nos últimos 5 anos. O diretor Julian Grove, 30 anos mais velho que ela, cujo drama de época apresentou Scarlett em um papel pequeno,
mas crucial, até que o noivado terminou abruptamente após o término das filmagens. O produtor Raymond Chen, cuja série de streaming misteriosamente a colocou em vez de atrizes mais estabelecidas até que o relacionamento deles esfriou quando o programa não foi renovado. Cada relacionamento seguia o mesmo padrão. Um homem mais velho e estabelecido em uma posição de poder, um breve período de ascensão profissional para Scarlett e, em seguida, uma saída cuidadosamente orquestrada assim que ela conseguiu o que precisava. E Connor? Perguntei, observando uma fotografia recente do meu filho e Scarlett em algum evento do setor, com o braço dele em volta da cintura dela, possessivamente, e o sorriso dela calculado para causar o máximo impacto. Eles se conheceram há aproximadamente 4 meses em um evento de caridade para a Film Preservation Society. Theo hesitou. Um evento beneficente realizado na sua casa em Malibu em março passado, ao qual você não compareceu devido aos problemas de saúde da sua irmã. A revelação me atingiu como um golpe físico. Ela estava na minha casa antes de conhecer Connor. Segundo minhas fontes, ela compareceu especificamente para fazer networking com executivos do setor. Várias testemunhas se lembram de ela ter feito perguntas detalhadas sobre o imóvel em si, quem o possuía, sua história e seu valor. Então, a casa era o alvo desde o início, murmurei, enquanto as peças se encaixavam. Não Connor. O Sr. Bradford provavelmente foi identificado como o ponto de acesso após o evento. Sua reputação de... Theo procurou uma frase diplomática. Ser suscetível a mulheres bonitas e ambiciosas é algo bastante conhecido em certos círculos. Uma maneira educada de dizer que meu filho tinha um padrão de ser manipulado por mulheres que reconheciam suas inseguranças e as exploravam. Seu pai e eu tentamos lidar com essa tendência quando ele tinha pouco mais de 20 anos, mas fomos considerados intrometidos e distantes da realidade. A mais, continuou Theo, passando para as páginas finais do relatório. A Sra. Moore tem se reunido com incorporadoras imobiliárias especializadas na conversão de imóveis residenciais para uso comercial, especialmente hotéis boutique de luxo. Meu estômago se contraiu ao examinar as fotos de vigilância que mostravam Scarlett conversando animadamente com homens de ternos caros. Plantas espalhadas entre eles sobre as mesas do restaurante. O encontro mais recente foi há 3 semanas. Theo comentou pouco antes do casamento. O cavalheiro à esquerda é Howard Kingsley, da Oceanfront Developments. Eles são especialistas em adquirir imóveis à beira-mar para conversão em resorts de luxo. A peça final se encaixou. Não era apenas a casa que Scarlett queria. Era o que a casa poderia se tornar. Uma propriedade histórica com história de Hollywood, situada em um dos trechos mais cobiçados do litoral de Malibu, valeria dezenas de milhões como um hotel boutique. Você acompanhou as comunicações dela com esses desenvolvedores? Perguntei. Theo balançou a cabeça. Isso exigiria acesso aos dispositivos pessoais dela, um território legalmente questionável. No entanto, folheei páginas de diálogos que confirmaram minhas piores suspeitas. Connor é um alvo perfeito, desesperado por validação, completamente cego à manipulação e à linha direta para aquela propriedade incrível. A mãe dele tem quase 70 anos. Por quanto tempo mais ela conseguirá manter um lugar como aquele? Depois que vocês se casarem, é só questão de tempo até conseguirem convencê-lo a vender. Os incorporadores estão oferecendo uma taxa de consultoria de 7 dígitos só pela entrega do imóvel. Imagine o que poderíamos fazer com esse dinheiro. A troca mais contundente ocorreu poucos dias antes do casamento. Vanessa, e se a mãe dele se recusar a deixar você usar a casa? Scarlett, ela não vai. Connor diz que ela nunca nega nada a ele. Além disso, só precisamos dar o primeiro passo. Quando chegarmos lá, posso começar a plantar a ideia de vender. A velha senhora não viverá para sempre e, quando ela se for, Connor receberá sua parte. A velha senhora, reduzida a um obstáculo inconveniente em seu caminho para a riqueza. E o Connor? Perguntei, com a voz mais tensa do que pretendia. Há algum indício de que ele saiba dos motivos dela? Nenhum que tenhamos encontrado, respondeu Theo, sua expressão suavizando-se com rara simpatia. Todas as evidências sugerem que o Sr. Bradford acredita que este é um relacionamento romântico genuíno. Meu pobre filho tolo, sempre procurando amor nos lugares errados, sempre vulnerável àqueles que reconheciam sua necessidade desesperada de admiração.
Apesar de todo o seu sucesso aparente, das indicações ao Grammy, dos clientes famosos e do estilo de vida luxuoso, Connor nunca superou a insegurança profunda que o levava a buscar validação em pessoas que nunca o valorizariam de verdade. Obrigada, Theo, eu disse, juntando as pastas. Era exatamente disso que eu precisava. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Sorri, sentindo a calma tomar conta de mim enquanto meu plano se concretizava. Primeiro, vou falar com meu advogado para garantir que alguns documentos estejam em ordem. Depois, prepararei um presente de casamento que a senhora Moore jamais esquecerá. Enquanto dirigia de volta para Malibu pela Pacific Coast Highway, observando as ondas quebrando contra a costa, senti uma curiosa sensação de paz. Eu havia criado meus filhos para acreditarem no amor, na família, nos valores que meu pai havia me incutido. Connor se desviou desses valores, seduzido pelo glamour oco da indústria que havia feito a fortuna da nossa família. Mas eu ainda era Rosin Bradford, filha de Felix Hartman. Eu assistia a lendas do cinema debatendo arte e vida no meu terraço. Eu havia construído, perdido e reconstruído uma vida de substância. Eu não seria superado por uma atriz ambiciosa de Bakersfield com sonhos de transformar meu santuário familiar em um hotel boutique. A voz do meu pai parecia sussurrar em meu ouvido enquanto eu estacionava na entrada da casa que ele tanto amava. Todo grande roteiro precisa de uma reviravolta no terceiro ato, Rose. Faça valer a pena. Eu pretendia fazer exatamente isso. O escritório de advocacia de Margaret Chen sempre me lembrou um cenário de filme. Tudo cuidadosamente organizado para o máximo impacto. Das vistas panorâmicas do centro de Los Angeles ao posicionamento estratégico de suas impressionantes credenciais nas paredes. Hoje, a sala de conferências parecia o cenário perfeito para a cena que estávamos prestes a criar. Você tem certeza disso? Perguntou Margaret, deslizando os documentos finalizados sobre a mesa polida. Aos 53 anos, ela cuidava dos meus assuntos jurídicos há mais de 20 anos, desde que impressionou Richard com sua mente afiada e honestidade inabalável. Com certeza absoluta, respondi, assinando onde indicado. A casa sempre foi destinada aos meus netos. Isso só torna oficial. E Connor não vai aceitar isso bem. Fiz uma pausa, com a caneta pairando sobre a última linha da assinatura. Connor precisa aprender que ações têm consequências. Além disso, não se trata de puni-lo. Trata-se de proteger o que importa. A natureza irrevogável desse fundo significa que você não poderá mudar de ideia mais tarde, ela alertou. Não vou mudar de ideia. Assinei com um floreio, sentindo o peso da finalidade na moção. Algumas decisões só precisam ser tomadas uma vez. Depois de sair do escritório de Margaret, dirigi até meu apartamento na cidade, um espaço moderno e elegante em um arranha-céu que Connor sempre preferiu à casa em Malibu. É mais a minha vibe, ele explicou certa vez, como se história e beleza fossem meramente escolhas estéticas e não fundamentos de identidade. Combinei de encontrar área lá, longe de ouvidos curiosos em Malibu. Minha filha chegou pontualmente, como sempre, uma característica que ela herdou do pai. Aos 44 anos, com sua carreira acadêmica firmemente estabelecida e suas filhas se tornando jovens mulheres extraordinárias, Arya se tornou minha confidente de uma forma que Connor nunca conseguiu. Mãe, ela disse, me abraçando calorosamente. Sobre o que é essa reunião de emergência? Sua mensagem pareceu ameaçadora. Seu irmão se casou, afirmei sem rodeios, observando a reação dela. As sobrancelhas dela se ergueram. Connor era casado com quem? Exatamente a minha pergunta. Fiz um gesto para que ela se sentasse enquanto eu servia taças do Sauvignon Blanc que ela tanto apreciava. Uma atriz chamada Scarlett Moore, alguém que ele nunca mencionou para nenhum de nós. Arya aceitou o vinho, sua mente acadêmica processando visivelmente a informação. Isso é inesperado. Connor sempre foi impulsivo, mas o casamento, sem contar a ninguém. E piora. Sentei-me em frente a ela, organizando meus pensamentos. Ele ligou para me informar sobre o casamento, como prelúdio para exigir as chaves da casa em Malibu para a lua de mel deles, que duraria pelo menos um mês, ou até mais. Durante nossa visita anual, as meninas ficaram ansiosas por isso o ano todo. A indignação transpareceu em seu rosto. Isso é completamente inaceitável. De fato, é por isso que mandei investigar a senhorita Moore. Mãe.
O choque de Arya era evidente. Você contratou um investigador particular. Algo parecia errado. Expliquei sem pedir desculpas. Meus instintos estavam certos. Resumi as descobertas de Theo, a identidade reinventada de Scarlett, seu padrão de relacionamentos estratégicos, suas reuniões com incorporadores, sua segmentação explícita de Connor como acesso à propriedade em Malibu. A cada revelação, a expressão de Arya mudava de choque para raiva e para compreensão sombria. Ela é uma vigarista, concluiu categoricamente. E Connor é o alvo dela. Essencialmente. Sim. Você contou a ele? Balancei a cabeça. Ele não acreditaria em mim. Você sabe como ele fica na defensiva, principalmente em relação aos relacionamentos. Ele presumiria que eu estava interferindo, sendo superprotetora. Então, qual é o seu plano? Arya se inclinou para a frente, sempre pragmática. Imagino que você tenha uma, ou não teria me chamado aqui. Sorri, apreciando sua franqueza. Reestruturei o fundo que detém a propriedade em Malibu. Com efeito imediato, ele ignora você e Connor, transferindo-se diretamente para suas filhas após minha morte, com você como administrador até que elas completem 30 anos. Ela piscou, absorvendo aquilo. Isso é significativo. Connor vai ficar furioso. Connor acabará entendendo se é capaz de crescer. Tomei um gole de vinho. Tem mais. Preparei um presente de casamento para o feliz casal. Um dossiê completo sobre as verdadeiras intenções de Scarlett, juntamente com os novos documentos do fundo. Vou entregá-lo amanhã. Arya ficou em silêncio por um longo momento. Você percebe que isso provavelmente acabará com o casamento deles. Esse é o ponto. E possivelmente prejudicar seu relacionamento com Connor permanentemente. Encarei o olhar preocupado da minha filha com firmeza. Estou disposta a arriscar isso para protegê-lo de alguém que o vê como nada mais do que acesso a propriedades e dinheiro. Que tipo de mãe eu seria se ficasse parada e permitisse isso? Arya suspirou, passando o dedo pela borda do copo. Um suspiro menos conflituoso, talvez, mas não melhor. Ela estendeu a mão para mim. As meninas e eu apoiaremos qualquer decisão sua. Só tente se lembrar de que Connor, apesar de todos os seus defeitos, ainda é o garotinho que costumava dormir no seu colo durante as noites de cinema. Aquela imagem de Connor aos 6 anos, aninhado em mim enquanto assistíamos aos filmes de seu avô, fazendo perguntas intermináveis sobre como as histórias eram feitas, provocou uma pontada inesperada em meu coração. Quando aquela criança curiosa e afetuosa se transformou em um homem que excluiria sua família de seu casamento e exigiria acesso ao nosso espaço compartilhado mais precioso. Na manhã seguinte, dei os retoques finais no meu presente de casamento. O pacote era enganosamente lindo. Papel creme pesado com o brasão da família Bradford gravado em relevo e amarrado com fita de seda genuína. Dentro da caixa principal havia uma menor, uma lata de filme antigo que continha a cópia original do roteiro mais famoso do meu pai. Parecia apropriado usá-lo agora para o que poderia ser a cena mais dramática da minha vida. Dentro do recipiente, organizei 3 itens com cuidadosa precisão. Primeiro, os documentos de confiança recém-assinados estabelecendo minhas netas como futuras proprietárias da propriedade em Malibu, com linguagem específica proibindo sua venda ou desenvolvimento comercial. Em segundo lugar, o dossiê abrangente sobre Scarlett Moore, seu passado inventado, seu padrão de relacionamentos com homens da indústria, transcrições de suas conversas sobre usar Connor para acessar a propriedade, fotografias de suas reuniões com incorporadores e cronogramas detalhados provando que ela havia visado nossa casa de família antes mesmo de conhecer meu filho. Terceiro, uma carta pessoal escrita à mão no papel de carta que meu marido me deu no nosso último aniversário. Não um discurso de raiva ou acusação, mas algo mais poderoso. A verdade sobre o legado, sobre a família, sobre a diferença entre posses e herança. Enquanto fechava o pacote, pensei no que me aguardava do outro lado dessa decisão. A raiva inevitável de Connor, a duplicidade exposta de Scarlett, a potencial ruptura do que restava dos nossos laços familiares. Mas também pensei no que estava protegendo. Não apenas um imóvel valioso, mas a alma da nossa família. O lugar onde meu pai escreveu palavras que comoveram milhões. Onde meus filhos aprenderam a nadar, a sonhar e a acreditar em algo maior do que eles mesmos.
onde minhas netas um dia levariam seus próprios filhos para ouvir histórias de seu notável bisavô. Algumas coisas transcenderam a dor imediata do confronto. Alguns legados valeram a pena lutar, mesmo ao custo de uma paz temporária. Liguei para o meu motorista de maior confiança, entreguei a ele o pacote com instruções específicas e me acomodei para esperar. Naquela noite, Connor e sua noiva saberiam exatamente com quem estavam lidando. Não uma matriarca manipulável e fácil de manipular, mas uma mulher determinada a proteger o que mais importava. O oceano parecia particularmente agitado hoje, com ondas quebrando contra a costa com uma determinação estrondosa. Observei do meu terraço, com uma xícara de chá esfriando ao meu lado, e me preparei para a tempestade que logo cairia sobre nossa família. Que venha! Eu já passei por coisas piores. A ligação veio precisamente às 19h43. Sei disso porque estava observando o antigo relógio de pêndulo na minha sala de estar, cronometrando minha respiração em seu ritmo constante enquanto esperava. Quando meu telefone acendeu, algo parecia errado. Expliquei sem pedir desculpas. Meus instintos estavam certos. Resumi as descobertas de Theo, a identidade reinventada de Scarlett, seu padrão de relacionamentos estratégicos, suas reuniões com incorporadores, sua segmentação explícita de Connor como acesso à propriedade em Malibu. A cada revelação, a expressão diária mudava de choque para raiva e para compreensão sombria. Ela é uma vigarista, concluiu categoricamente. E Connor é o alvo dela. Essencialmente. Sim. Você contou a ele? Balancei a cabeça. Ele não acreditaria em mim. Você sabe como ele fica na defensiva, principalmente em relação aos relacionamentos. Ele presumiria que eu estava interferindo. Essas alegações são completamente falsas, ele gaguejou. Mas a incerteza por trás de sua indignação era palpável. Você fabricou tudo isso. Eu não fabrico provas, Connor. Tudo naquele dossiê está meticulosamente documentado. As transcrições, as fotografias, a cronologia. Sua noiva planejava usar você para ter acesso à propriedade em Malibu desde o momento em que a viu. Antes mesmo de conhecê-lo. Na verdade. Outro estrondo ao fundo. A voz de Scarlett subitamente mais clara. Aquele velho e amargo. Ela não pode provar nada. Na verdade, eu posso, murmurei, embora duvidasse que Connor pudesse me ouvir por causa da comoção do lado dele. E eu já tenho os documentos do fundo, disse Connor, com a voz embargada. Você mudou a herança, me excluiu completamente. Protegi a casa daqueles que a veem apenas como uma mercadoria a ser explorada. Mantive meu tom de voz neutro, embora meu coração doesse com a traição em sua voz. A propriedade passará para suas sobrinhas, com sua irmã como administradora. As meninas que passaram todos os verões de suas vidas lá. A próxima geração da nossa família. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. A casa é minha, Connor. Não é sua, ainda não. E agora, nunca. A franqueza das minhas próprias palavras me surpreendeu, mas não havia verdade mais gentil a oferecer. O ruído de fundo mudou de repente. Uma porta batendo. A voz de Scarlett agora distante, mas ainda alta. A respiração de Connor estava pesada no meu ouvido. Ela se trancou no banheiro, disse ele, com a voz rouca. Diz que vai ligar para o advogado. Diz que podemos lutar contra isso. Ela certamente pode tentar. Permiti que um tom de voz firme transparecesse. Mas acho que você verá que fui extremamente minucioso. O silêncio pairou entre nós, carregado por décadas de uma história complicada. Todas as vezes que cedi às suas exigências, amenizei seus erros, priorizei seu conforto em vez de confrontar seu comportamento. Chegamos a um precipício que nenhum de nós esperava, mas, em retrospecto, parecia inevitável. Você sabia? Sua voz ficou subitamente baixa, lembrando a do garotinho que me pedia para procurar monstros debaixo da cama. Quando liguei para falar da casa. Você já suspeitava dela? Suspeitei que algo não estava certo, admiti. O momento, o sigilo, a demanda imediata pela casa, tudo se encaixava em um padrão que eu já havia observado antes. Nos meus relacionamentos? Você quer dizer? A amargura tomou conta de seu tom.
Porque eu sou um fracasso previsível neles, por quê? Você se permitiu ser vulnerável a um certo tipo de manipulação, corrigi gentilmente. Há uma diferença. Outro estrondo vindo dele, seguido pela voz de Scarlett, de repente cristalina, como se ela tivesse pegado o telefone. Você se acha tão inteligente, não é? Você, sua preciosa casa e seu legado em Hollywood. Você é só uma velha egoísta que não suporta ver o filho feliz. Esperei, sem me deixar abalar pela explosão dela. Quando Connor recuperou o telefone, sua voz estava contida. Mãe, eu li o dossiê completo. Connor, interrompi. Observe as evidências com clareza. Depois decida se esse casamento é o que você realmente quer. E se for? Um toque de sua habitual atitude desafiadora retornou. Se eu escolher apesar de tudo isso, a escolha é sua, mas não mudará a minha em relação à casa. Suavizei um pouco o tom. A porta está sempre aberta para você, meu filho, mas não para aqueles que buscam explorar o legado da nossa família. Depois que desliguei, servi-me um pequeno copo do uísque single malt que Richard gostava e levei-o para o terraço. O sol estava se pondo sobre o Pacífico, pintando a água em tons de dourado e carmesim. Quantos pores do sol eu já tinha visto daquele lugar? Milhares, talvez, cada um único, cada um lembrete de que finais podem ser belos, mesmo quando tingidos de melancolia. Meu celular tocou com uma mensagem da área. O Connor acabou de ligar, completamente desesperado. Disse: você destruiu a vida dele. O que aconteceu? Respondi rapidamente. O presente de casamento foi entregue. Está tudo indo conforme o esperado. Te conto tudo amanhã. A resposta dela veio momentos depois. As meninas e eu vamos chegar cedo, amanhã em vez da semana que vem. Você não deveria ficar sozinha para lidar com as consequências. Minha garganta apertou inesperadamente. Arya, sempre perspicaz, sempre solidária, tão parecida com o pai nos aspectos mais importantes. Obrigado, respondi simplesmente. Eu estava na metade do meu uísque quando o sistema de segurança me alertou sobre um carro se aproximando. As câmeras mostraram um elegante conversível vermelho acelerando na minha garagem e freando forte perto da entrada principal. Scarlett surgiu sozinha, com movimentos bruscos de fúria e o rosto contorcido de uma forma que horrorizaria qualquer diretor de elenco. Então, ela decidiu por um confronto direto. Eu não esperava que ela deixasse Connor para trás, mas talvez fosse estratégico, apelar de mulher para mulher, tentar manipular sem a presença dele. Fiquei no terraço, observando pelo sistema de segurança enquanto ela batia na minha porta da frente. Minha governanta, Maria, respondeu com as instruções que eu havia dado anteriormente, justamente para essa possibilidade. A senhora Bradford não receberá visitas esta noite. A voz de Maria soou claramente pelo sistema. Não sou uma visitante. Sou da família. Scarlett sibilou. Sua nora. Diga a ela para me encarar como uma mulher em vez de se esconder atrás de seus arquivos e espiões. A senhora Bradford disse que você pode marcar uma consulta com a assistente dela amanhã se quiser discutir o assunto. Maria continuou calmamente. Boa noite, senhora Moore. O uso do seu nome de solteira foi deliberado. Uma pequena manobra, talvez mesquinha, mas me permiti essa pequena indulgência. A reação de Scarlett foi vulcânica. Ela gritou obscenidades que fizeram até eu, com minhas décadas de experiência em Hollywood, levantar uma sobrancelha. Essas alegações são completamente falsas, ele gaguejou. Mas a incerteza por trás de sua indignação era palpável. Você fabricou tudo isso. Eu não fabrico provas, Connor. Tudo naquele dossiê está meticulosamente documentado. As transcrições, as fotografias, a cronologia. Sua noiva planejava usar você para ter acesso à propriedade em Malibu desde o momento em que a viu. Antes mesmo de conhecê-lo. Na verdade. Outro estrondo ao fundo. A voz de Scarlett subitamente mais clara. Aquele velho e amargo. Ela não pode provar nada. Na verdade, eu posso, murmurei, embora duvidasse que Connor pudesse me ouvir por causa da comoção do lado dele. E eu já tenho os documentos do fundo, disse Connor, com a voz embargada. Você mudou a herança, me excluiu completamente.
Protegi a casa daqueles que a veem apenas como uma mercadoria a ser explorada. Mantive meu tom de voz neutro, embora meu coração doesse com a traição em sua voz. A propriedade passará para suas sobrinhas, com sua irmã como administradora. As meninas que passaram todos os verões de suas vidas lá. A próxima geração da nossa família. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. A casa é minha, Connor. Não é sua, ainda não. E agora, nunca. A franqueza das minhas próprias palavras me surpreendeu, mas não havia verdade mais gentil a oferecer. O ruído de fundo mudou de repente. Uma porta batendo. A voz de Scarlett agora distante, mas ainda alta. A respiração de Connor estava pesada no meu ouvido. Ela se trancou no banheiro, disse ele, com a voz rouca. Diz que vai ligar para o advogado. Diz que podemos lutar contra isso. Ela certamente pode tentar. Permiti que um tom de voz firme transparecesse. Mas acho que você verá que fui extremamente minucioso. O silêncio pairou entre nós, carregado por décadas de uma história complicada. Todas as vezes que cedi às suas exigências, amenizei seus erros, priorizei seu conforto em vez de confrontar seu comportamento. Chegamos a um precipício que nenhum de nós esperava, mas, em retrospecto, parecia inevitável. Você sabia? Sua voz ficou subitamente baixa, lembrando a do garotinho que me pedia para procurar monstros debaixo da cama. Quando liguei para falar da casa. Você já suspeitava dela? Suspeitei que algo não estava certo, admiti. O momento, o sigilo, a demanda imediata pela casa, tudo se encaixava em um padrão que eu já havia observado antes. Nos meus relacionamentos? Você quer dizer? A amargura tomou conta de seu tom. Porque eu sou um fracasso previsível neles, por quê? Você se permitiu ser vulnerável a um certo tipo de manipulação, corrigi gentilmente. Há uma diferença. Outro estrondo vindo dele, seguido pela voz de Scarlett, de repente cristalina, como se ela tivesse pegado o telefone. Você se acha tão inteligente, não é? Você, sua preciosa casa e seu legado em Hollywood. Você é só uma velha egoísta que não suporta ver o filho feliz. Esperei, sem me deixar abalar pela explosão dela. Quando Connor recuperou o telefone, sua voz estava contida. Mãe, eu li o dossiê completo. Connor, interrompi. Observe as evidências com clareza. Depois decida se esse casamento é o que você realmente quer. E se for? Um toque de sua habitual atitude desafiadora retornou. Se eu escolher apesar de tudo isso, a escolha é sua, mas não mudará a minha em relação à casa. Suavizei um pouco o tom. A porta está sempre aberta para você, meu filho, mas não para aqueles que buscam explorar o legado da nossa família. Depois que desliguei, servi-me um pequeno copo do uísque single malt que Richard gostava e levei-o para o terraço. O sol estava se pondo sobre o Pacífico, pintando a água em tons de dourado e carmesim. Quantos pores do sol eu já tinha visto daquele lugar? Milhares, talvez, cada um único, cada um lembrete de que finais podem ser belos, mesmo quando tingidos de melancolia. Meu celular tocou com uma mensagem da área. O Connor acabou de ligar, completamente desesperado. Disse: você destruiu a vida dele. O que aconteceu? Respondi rapidamente. O presente de casamento foi entregue. Está tudo indo conforme o esperado. Te conto tudo amanhã. A resposta dela veio momentos depois. As meninas e eu vamos chegar cedo, amanhã em vez da semana que vem. Você não deveria ficar sozinha para lidar com as consequências. Minha garganta apertou inesperadamente. Arya, sempre perspicaz, sempre solidária, tão parecida com o pai nos aspectos mais importantes. Obrigado, respondi simplesmente. Eu estava na metade do meu uísque quando o sistema de segurança me alertou sobre um carro se aproximando. As câmeras mostraram um elegante conversível vermelho acelerando na minha garagem e freando forte perto da entrada principal. Scarlett surgiu sozinha, com movimentos bruscos de fúria e o rosto contorcido de uma forma que horrorizaria qualquer diretor de elenco. Então, ela decidiu por um confronto direto. Eu não esperava que ela deixasse Connor para trás, mas talvez fosse estratégico, apelar de mulher para mulher, tentar manipular sem a presença dele.
Fiquei no terraço, observando pelo sistema de segurança enquanto ela batia na minha porta da frente. Minha governanta, Maria, respondeu com as instruções que eu havia dado anteriormente, justamente para essa possibilidade. A senhora Bradford não receberá visitas esta noite. A voz de Maria soou claramente pelo sistema. Não sou uma visitante. Sou da família. Scarlett sibilou. Sua nora. Diga a ela para me encarar como uma mulher em vez de se esconder atrás de seus arquivos e espiões. A senhora Bradford disse que você pode marcar uma consulta com a assistente dela amanhã se quiser discutir o assunto. Maria continuou calmamente. Boa noite, senhora Moore. O uso do seu nome de solteira foi deliberado. Uma pequena manobra, talvez mesquinha, mas me permiti essa pequena indulgência. A reação de Scarlett foi vulcânica. Ela gritou obscenidades que fizeram até eu, com minhas décadas de experiência em Hollywood, levantar uma sobrancelha. Quando Maria simplesmente fechou a porta, Scarlett a chutou repetidamente antes de voltar correndo para o carro. Mas em vez de ir embora, ela sentou no banco do motorista, com o motor ligado, olhando para a casa com tanta intensidade que eu podia sentir através da imagem da câmera. Depois de vários minutos, ela pegou o celular. Seu rosto se iluminou com o brilho enquanto ela digitava furiosamente. Meu próprio telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Você não tem ideia de com quem está lidando. Eu vou ficar com aquela casa de um jeito ou de outro. Não me dignei a responder. Em vez disso, encaminhei a mensagem para Theo e Margarete como prova adicional do caráter e das intenções de Scarlett. Então bloqueei o número, terminei meu uísque e fui para dentro para me preparar para dormir. Enquanto eu seguia com minha rotina noturna, removendo a maquiagem e aplicando o creme facial que o Richard sempre me provocava. Será que funciona mesmo? Deve funcionar, querida. Olha só para mim. Escovando meu cabelo com a escova de cabo de prata que era da minha mãe. Contemplei a tempestade que eu havia desencadeado deliberadamente. Connor ficaria furioso por algum tempo, talvez por muito tempo. Scarlett certamente tentaria retaliar, embora suas opções fossem limitadas contra alguém com meus recursos e visão. Haveria problemas, ameaças legais, talvez até tentativas genuínas de litígio, mas a casa estava segura, o legado protegido, a herança das minhas netas assegurada. Enquanto eu me esgueirava entre os lençóis, lembrei-me do conselho favorito do meu pai sobre roteiro. O terceiro ato revela a verdade sobre quem seus personagens realmente são, Rose. Não através das palavras, mas através das escolhas que fazem sob pressão. O verdadeiro caráter de Connor seria revelado na forma como ele reagiria a essa crise. Ele se apegaria ao orgulho e a um casamento condenado? Ou encontraria forças para reconhecer a manipulação e se libertar? A escolha foi dele. Eu fiz a minha. O sono veio surpreendentemente fácil, profundo e sem sonhos. O sono de alguém que fez o que precisava ser feito, independentemente do custo. Arya chegou na manhã seguinte com minhas netas a tiracolo. As três entraram correndo em casa, com aquele caos energético que sempre fazia o lugar parecer realmente vivo. Mia, de 16 anos e já demonstrando a intensidade intelectual que caracterizava sua mãe naquela idade, me abraçou fortemente antes de anunciar que precisava terminar sua leitura de verão no deck. Zoe, de 14 anos e sempre em movimento, dirigiu-se imediatamente para a escada de acesso à praia, com a prancha de surf debaixo do braço. O oceano chama, explicou ela com um sorriso que era puro charme Artman. Sinto falta dessas ondas o ano todo, vovó Rose. Quando as meninas se dispersaram, Arya me encarou com seu olhar penetrante. Você parece notavelmente serena para alguém que acabou de detonar uma bomba nuclear na família. Frase dramática, observei, enquanto a conduzia até a cozinha. Café, por favor, e não desvie do assunto. Connor me ligou 4 vezes ontem à noite, cada mensagem mais perturbadora que a anterior. A última incluía ameaças de contestar o fundo, processá-lo por difamação e, cito, expor décadas de segredos de família. Ergui uma sobrancelha enquanto media a borra de café. Ameaça interessante vinda de alguém que mal se lembra da maioria das reuniões familiares. Que segredos ele imagina que eu tenha? Acho que ele não está pensando com clareza. Arya se encostou no balcão, me observando com os olhos analíticos do nosso pai.
Scarlett aparentemente passou a noite alternando entre soluços histéricos e tramas cheias de raiva. Parece exaustivo. Mãe. O tom de Arya ficou mais afiado. Isso é sério. Ela está ameaçando ir aos tabloides com histórias sobre a família, sobre o pai, sobre o avô. Fiz uma pausa e continuei preparando o café com uma calma deliberada. Que ela tentasse. A vida de Felix Artman foi documentada em 3 biografias e inúmeros artigos. Não há escândalos para desenterrar que já não tenham sido explorados em detalhes tediosos. E pai, seu pai era o homem mais ético que já conheci. A reputação dele resiste a qualquer mentira que ela invente. Coloquei água na cafeteira. Além disso, tenho algo que Scarlett não tem. O que é isso? Provas reais. Sorri levemente. Caso ela decida fazer falsas acusações públicas, estou preparado para divulgar o dossiê completo, incluindo suas declarações gravadas sobre ter Connor como alvo específico para ter acesso à casa. Arya suspirou, aceitando a caneca que lhe ofereci. Você realmente pensou em tudo, não é? Eu tive que fazer isso. Juntei-me a ela na ilha da cozinha. Não se trata apenas de uma casa, Arya. Trata-se de proteger o que seu avô construiu, o que seu pai preservou, o que eu mantive para esta família, para suas filhas. Ela ficou em silêncio por um momento, tomando seu café. E Connor, onde ele se encaixa nesse legado que você está protegendo? A pergunta me atingiu mais profundamente do que eu esperava. Connor sempre foi incluído no legado, só que não da maneira que ele queria. Ele escolheu um caminho que prioriza a gratificação imediata em detrimento do valor duradouro. Não posso forçá-lo a fazer escolhas diferentes, mas posso garantir que essas escolhas não coloquem em risco o que mais importa. Ele ainda é seu filho, e eu ainda o amo. Olhei fixamente para ela. Isso não mudou. Não vai mudar. Mas o amor não exige capitulação a exigências prejudiciais. Antes que Arya pudesse responder, meu telefone tocou. Escritório de Margaret Shen. Rosin. Margaret começou sem preâmbulos. Scarlett Moore contratou Julius Ramon como advogado. Eles estão ameaçando entrar com uma ação judicial por alienação de afeto, difamação e inflição intencional de sofrimento emocional. Julius Ramon, um advogado extravagante conhecido por representar celebridades em divórcios complicados e buscar agressivamente acordos para evitar julgamentos públicos. Seu envolvimento sugeriu que Scarlett estava buscando uma resolução financeira rápida em vez de batalhas legais prolongadas. Deixe eu adivinhar, respondi. Eles estão se oferecendo para retirar todas as reivindicações em troca de um acordo substancial, $2 milhões para ser mais preciso, e acesso à casa em Malibu por 6 meses por ano. Eu realmente ri. Ambiciosa, não é? Qual é a sua avaliação? O caso deles é, na melhor das hipóteses, fraco. As provas que você compilou são substanciais e obtidas de forma adequada. Além disso, a verdade é uma defesa absoluta contra acusações de difamação. O tom de Margaret era clinicamente preciso. No entanto, eles estão apostando no seu desejo de evitar espetáculos públicos. Um erro de cálculo da parte deles. Observei pela janela minhas netas se movimentando pela propriedade. Mia agora estava sentada no deck com seu livro. Zoe visível ao longe, surfando uma onda. Passei toda a minha vida adulta nos círculos de Hollywood. Espetáculos públicos não me assustam. Então, devo informá-los que estamos preparados para nos defender contra qualquer ação legal. Com certeza. E Margaret, deixe claro que, caso eles prossigam, estamos preparados para entrar com uma ação por tentativa de fraude e enviar todas as provas ao promotor para possíveis acusações criminais. Depois de encerrar a ligação, virei-me e encontrei Arya me observando com uma mistura de admiração e preocupação. Você é formidável quando provocado, observou ela. Às vezes esqueço que por trás da elegante aparência de anfitriã bate o coração de uma mulher que certa vez enfrentou executivos de estúdio para proteger a integridade crítica do meu pai. Sorri ao lembrar. Richard havia escrito uma crítica mordaz sobre um filme de grande orçamento produzido por um dos homens mais poderosos de Hollywood. O produtor havia ameaçado acabar com a carreira do meu marido, aparecendo na nossa porta para intimidá-lo diretamente.
Fui eu quem o mandou embora com a promessa de que, se ele continuasse com suas ameaças, eu garantiria que todos os jornalistas da cidade ouvissem exatamente o que ele havia tentado. Aprendi há muito tempo que os valentões se baseiam no medo de confronto que suas vítimas têm. Eu disse: remova esse medo e eles normalmente recuam. E se Scarlett não recuar, se ela realmente prosseguir com ações legais ou publicar histórias de tabloides, então enfrentaremos esse desafio quando ele surgir. Renovei meu café. Mas suspeito que, quando ela perceber que não vou me deixar intimidar por um acordo, ela vai cortar o prejuízo e partir para outro alvo. O tipo dela costuma fazer isso. E Connor, a questão pairava entre nós. O cerne da questão, a verdadeira complicação que eu admito que não consigo prever. Connor toma decisões com base na emoção e não na razão. Sempre fez isso. Só o tempo dirá se ele reconhecerá a manipulação de Scarlett ou se comprometerá ainda mais a defendê-la. Como se tivesse sido convocado pela nossa conversa, meu celular tocou com uma mensagem do Connor. Precisamos conversar a sós hoje. Mostrei a mensagem para a Arya. Você vai vê-lo? Ela perguntou. Claro, digitei uma resposta rápida. Venha jantar. 19 horas, só nós dois. Ele é meu filho, independentemente das circunstâncias atuais. Você gostaria que eu levasse as meninas para outro lugar esta noite? Balancei a cabeça negativamente. Não precisa atrapalhar o primeiro dia deles aqui. Connor e eu podemos conversar em particular no escritório. Além disso, acrescentei com um leve sorriso. Ter todos vocês aqui o lembra do que família realmente significa. Enquanto Arya saía para ver como estavam suas filhas, me vi parando na coleção de fotos de família dispostas no corredor. Connor, aos 8 anos, segurando orgulhosamente um peixe que pescou no cais. Connor, aos 12, sentado de pernas cruzadas ao lado do avô enquanto Félix explicava os ângulos da câmera. Connor aos 18 anos, posando relutantemente com seu capelo de formatura. Connor aos 30 anos recebendo seu primeiro prêmio Grammy. Em algum lugar nessa progressão, o garoto de olhos brilhantes que antes seguia seu avô como uma sombra desapareceu, substituído por um homem que buscava validação externa com crescente desespero. Eu não tinha percebido totalmente a transformação enquanto ela acontecia. Um fracasso do qual sempre me arrependeria. Toquei levemente a moldura da foto da pescaria. Ah, Connor, murmurei para a criança sorridente ali capturada. O que aconteceu com você? A pergunta pairava no ar, sem resposta, mas persistente, enquanto eu me virava para me preparar para o confronto que aquela noite certamente traria. Escolhi minha roupa com cuidado para a visita de Connor, não a elegância casual que eu normalmente usava em casa, mas um conjunto mais deliberado, a blusa de seda safira que Richard tinha me dado no nosso último aniversário, brincos de pérola que pertenceram à minha mãe e o sutil relógio Cartier que meu pai tinha me presenteado quando seu primeiro roteiro foi vendido. Uma espécie de armadura, essas conexões físicas com aqueles que me amaram sem condições ou expectativas. Precisamente às 18h58, o sistema de segurança anunciou a chegada de Connor. Observei pelo monitor enquanto ele permanecia sentado no carro por vários momentos, aparentemente reunindo forças antes de se aproximar da casa. Sua postura era rígida, seus movimentos careciam da confiança casual de sempre. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Connor, cumprimentei-o com a voz firme. Entre. Ele entrou, com os olhos percorrendo a entrada como se esperasse uma emboscada. Onde estão todos? Arya levou as meninas para jantar na cidade. Achei que deveríamos conversar em particular. Ele assentiu rigidamente, seguindo-me até a cozinha, onde eu preparara uma refeição simples. O espaguete à carbonara que ele adorava desde criança. Pão crocante, uma garrafa do Bordeaux que ele preferia. Pequenos gestos de memória maternal que pareceram pegá-lo desprevenido. Você cozinhou, observou ele, a surpresa momentaneamente substituindo sua postura defensiva. Ainda me lembro como. Apontei para a mesa, já posta para 2. Vamos? Por vários minutos, nos dedicamos à execução de um jantar normal, servindo comida, servindo vinho, fazendo movimentos mecânicos de facas e garfos contra pratos. O silêncio se estendeu entre nós, tenso com acusações não ditas. Connor foi o primeiro a parar, pousando o garfo com um estalo agudo. Quero entender por que você fez isso. O que especificamente?
tomei um gole de vinho deliberadamente, investiguei a mulher que se casou com meu filho sem meu conhecimento, protegi a casa da família de alguém que planejava explorá-la, alterei meus planos patrimoniais para garantir a herança das minhas netas. Tudo isso, sua voz ficou tensa. Todo o ataque calculado ao meu casamento. Não é o seu casamento, Connor. É uma decepção da Scarlett. Pouso meu copo com cuidado. Há uma diferença. Você não a conhece. Não mesmo. Essas gravações, essas reuniões, pode haver explicações que você não considerou. A esperança se acendeu brevemente em meu peito. Se ele estava buscando explicações alternativas, talvez não estivesse completamente perdido na manipulação de Scarlett. Que explicações justificariam que ela mencionasse você como um alvo perfeito? Perguntei gentilmente. Ou que planejasse transformar a casa em um hotel boutique? Ou que elaborasse uma estratégia para acessar a propriedade antes mesmo de conhecê-la? Ele estremeceu visivelmente. Ela diz que essas gravações foram tiradas do contexto. Que o seu investigador as editou para fazer com que ela parecesse ruim. Então ela está acrescentando mentiras à sua farsa existente. Peguei o pequeno tablet que havia colocado no aparador e o deslizei em sua direção. As gravações completas e sem edição estão aqui. Ouça você mesmo. O contexto é bem claro. Connor olhou fixamente para o tablet sem tocá-lo. O conflito era evidente em cada linha do seu rosto. Ela é minha esposa. Ela é uma vigarista que te escolheu especificamente para ter acesso a propriedades e dinheiro. Você nunca deu uma chance a ela. A raiva explodiu de repente. Você nem a conhecia antes de enviar aquele dossiê. Não é assim que uma mãe trata a esposa do filho. Você nunca me deu a chance de conhecê-la, retruquei calmamente. Você anunciou seu casamento como um fato consumado e imediatamente exigiu acesso à casa. Essas não são atitudes de um filho que valoriza a bênção da mãe. Ele se afastou da mesa e se levantou abruptamente. Isso é inútil. Você já decidiu que ela é culpada. Nada do que eu disser vai mudar sua opinião. Isso não é verdade. Permaneci sentado, mantendo a compostura com esforço. Eu ficaria feliz em ser provado errado. Mostre-me evidências que contradigam o que descobri. Explique as gravações de uma forma que faça sentido. Ajude-me a entender por que meu filho excluiria a família do casamento e imediatamente exigiria acesso à casa da mãe. Porque eu sabia que você a julgaria. As palavras saíram impetuosamente dele. Assim como você julgou todas as mulheres com quem já estive. Ambiciosa demais, superficial demais, jovem demais, interessada demais nas minhas conexões. Ninguém nunca é bom o suficiente para o seu precioso filho. A acusação me magoou, principalmente porque continha um fundo de verdade. Eu havia sido cética em relação às escolhas românticas de Connor ao longo dos anos, embora tentasse manter minhas reservas em segredo. Eu nunca quis nada além da sua felicidade, eu disse suavemente. Mas não vou ficar parada enquanto alguém te explora, te usa para chegar a esta casa, ao legado desta família. Legado, legado, legado. Ele cuspiu a palavra como um palavrão. É só com isso que você se importa. A preciosa reputação do vovô. A posição crítica do papai. Sua imagem familiar perfeita. E quanto ao que eu quero? E quanto às minhas escolhas? Suas escolhas afetam mais do que apenas você, Connor. Elas afetam todos que se importam com você. Todos que compartilham a história desta família. A casa não é só sua, insistiu ele, voltando ao cerne da sua queixa. Papai gostaria que eu ficasse com a minha parte. Seu pai, respondi com precisão cuidadosa, queria que esta casa permanecesse na família como um lar, não que fosse vendida ou comercializada. A confiança que estabeleci garante exatamente isso. Me excluindo completamente, protegendo-a daqueles que a veem apenas como uma mercadoria. Finalmente me levantei, encontrando seu olhar diretamente, incluindo sua esposa, que declarou explicitamente suas intenções de transformá-lo em um hotel quando eu partir. Ele estremeceu novamente, outro pequeno sinal de que parte dele reconheceu a verdade em minhas palavras. Ouça as gravações, Connor, insisti. Leia o relatório completo. Analise as evidências com clareza.
Depois, pergunte a si mesmo se esse casamento é realmente o que você deseja ou se é mais uma decisão impulsiva tomada a partir de uma situação de insegurança. Não me psicanalize, sua voz endureceu. Não sou um dos personagens do vovô para você dissecar. Não, você é meu filho, a quem amei desde o momento em que respirou. A quem apoiei em cada triunfo e erro, a quem estou tentando, talvez imperfeitamente, proteger, mesmo agora. Algo brilhou em sua expressão. Dúvida, confusão, uma rachadura momentânea em sua fachada defensiva. Então seu celular tocou com uma mensagem, e o momento se desfez. Ele olhou para a tela, o rosto tenso. Scarlett. Ela está me esperando. Claro que sim. Eu não conseguia disfarçar o cansaço na minha voz. Ela quer saber o que eu disse, o que eu ofereci, que vantagem ela ainda tem. Isso não é? Ele parou, a incerteza se infiltrando em sua expressão novamente. Ela só está preocupada. Pegue o tablet, Connor. Ouça as gravações longe da influência dela. Tome sua decisão com base em fatos, não em emoções manipuladas por alguém que vê você como um meio para atingir um fim. Ele hesitou, depois pegou o tablet. Isso não muda nada. Continuo achando que o que você fez foi cruel e desnecessário. Posso aceitar esse julgamento se isso significar que você examinará as evidências. Aproximei-me dele, arriscando um toque suave em seu braço. Eu não fiz isso para te machucar. Fiz porque te amo demais para assistir você ser explorado sem ao menos tentar abrir os olhos. Por um breve momento, pensei que ele fosse me abraçar. Sua linguagem corporal mudou, suavizou-se. Então outra mensagem soou e o momento passou. Preciso ir, disse ele, rigidamente. A Scarlett está esperando. Ela geralmente é, murmurei. Na porta, ele parou. Julius Ramon entrou em contato com você? Ele fez isso. Acredito que o acordo proposto foi de $2 milhões e 6 meses de acesso anual à casa. A expressão de Connor confirmou que ele não sabia das exigências específicas. Outra pequena rachadura na fachada de Scarlett. As meninas estão felizes por estarem aqui, acrescentei, mudando de assunto deliberadamente. A Zoe já está surfando. A Mia está na metade de O Grande Gatsby no deck. Um sorriso fugaz surgiu em seus lábios. Eles sempre tiveram um vínculo especial com as sobrinhas, apesar de seu estilo de vida egocêntrico. Diga a eles. Diga que os verei em breve. Eu vou. Depois que ele saiu, limpei o jantar quase intocado, embrulhando a porção dele para mais tarde, embora duvidasse que ele voltasse para buscá-la. A casa pareceu subitamente cavernosa, apesar de saber que Arya e as meninas voltariam em breve. Servi-me de mais uma taça de vinho e saí para o terraço, respirando o ar salgado enquanto a escuridão se instalava sobre o oceano. O que você faria, Richard? Perguntei ao espaço vazio ao meu lado. Um hábito que adquiri nos anos desde a sua morte. O que você diria ao seu filho? Nenhuma resposta veio, é claro, apenas o ritmo eterno das ondas contra a costa, o chamado distante de uma ave marinha, o sussurro do vento através das folhas das palmeiras. Mas de alguma forma, naquela sinfonia de sons familiares, encontrei um pouco de paz. Connor pegou o tablet. Ele ouviria as gravações, lera os relatórios, veria as evidências com os próprios olhos. Ainda não se sabia se isso seria suficiente para romper a manipulação de Scarlett, mas eu tinha feito o que podia. O resto se desenrolaria como deveria, com ou sem a minha intervenção. Levantei meu copo para o horizonte escuro, um brinde à incerteza e à esperança em igual medida. Eu estava tomando café da manhã com Arya e as meninas quando Theo ligou na manhã seguinte. Senhora Bradford, achei que a senhora deveria saber imediatamente. Scarlett Moore anda fazendo algumas coisas preocupantes. Pedi licença e fui até o terraço em busca de privacidade. Que tipo de movimento? Ela visitou 3 jornalistas de tabloides ontem. Segundo minhas fontes, ela está vendendo uma história sobre Felix Artman ter tido um filho ilegítimo na década de 1960, que teria sido pago para desaparecer. Ela alega ter documentação. A acusação era tão absurda que quase ri. Isso é impossível. A vida do meu pai foi examinada por vários biógrafos. Não houve nenhum filho secreto. Concordo que provavelmente é inventado.
Mas os tabloides não estão particularmente preocupados em verificar se a história é sensacionalista o suficiente. Considerei esse ataque calculado não apenas contra mim, mas contra o legado do meu pai. Você pode obter cópias de qualquer documentação que ela alega ter? Já estou trabalhando nisso. Mas tem mais. Ela também entrou em contato com a Horizon Developers, empresa especializada em adquirir imóveis à beira-mar para conversão em hotéis. Um arrepio percorreu meu corpo, apesar do calor da manhã. Com que propósito? Não está claro no momento, mas minha fonte indica que ela se apresentou como tendo acesso iminente à sua propriedade e autoridade para discutir avaliações preliminares. Agradeci a Theo, pedindo que ele continuasse monitorando a situação e liguei imediatamente para Margaret. Preciso enviar cartas de cessação e desistência para vários tabloides e para Horizon Developers, expliquei após relatar o que Theo havia descoberto. E quero notificar formalmente a Horizon de que quaisquer discussões com Scarlett Moore sobre minha propriedade são fraudulentas. Vou elaborá-los imediatamente, garantiu Margaret. E sugiro que nos preparemos para a possibilidade de ela partir para a difamação propriamente dita. Devemos ter uma estratégia de resposta pronta. Depois de encerrar a ligação, fiquei no terraço, observando minhas netas na praia lá embaixo. Zoe tentava ensinar-me a surfar. Ambas riam enquanto Mia caía nas ondas suaves. A visão me concentrou, um lembrete do que realmente importava além do drama atual. Arya se juntou a mim, com uma xícara de café na mão. Mais complicações. Contei a ela sobre as últimas manobras de Scarlett. Sua expressão se obscurecia a cada detalhe. Ela é desprezível, concluiu Arya. Atacar a reputação do vovô com escândalos inventados. Isso passa dos limites. É uma atitude desesperada, concordei. Ela está perdendo o controle da narrativa e atacando como pode. Você teve notícias do Connor desde ontem à noite? Balancei a cabeça. Ainda não, mas ele pegou o tablete com as provas completas. Ele vai ouvir isso eventualmente, mesmo que seja só para tentar refutá-lo. E quando ele não puder, a voz de Arya tinha um tom raro. Quando ele perceber que você estava certa sobre ela, terá uma escolha difícil a fazer. Observei um pelicano mergulhar no oceano e emergir com seu prêmio. E precisaremos estar lá para apoiá-lo, independentemente de como ele lidar com a situação. Passamos a manhã entretidas com atividades familiares normais, uma escolha deliberada para manter a estabilidade das meninas em meio à situação que se desenrolava. Ensinei-me a fazer os famosos rolinhos de canela da minha mãe, enquanto Arya levava Zoe para comprar uma roupa de mergulho nova. Os ritmos da vida cotidiana continuaram apesar das circunstâncias extraordinárias que nos cercavam. Pouco depois, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Atendi com cautela. Senhora Bradford. Uma voz jovem, hesitante, mas determinada. Esta é Vanessa Dias. Eu era amiga da Scarlett. O nome foi registrado imediatamente. O amigo apareceu em várias das conversas gravadas discutindo o plano de atacar Connor e acessar a casa. Sim, senhorita Dias, eu sei quem você é. Preciso falar com você sobre Scarlett, sobre o que ela está planejando agora. 20 minutos depois, Vanessa chegou em casa. Uma jovem impressionante, de 20 e poucos anos, com uma energia ansiosa que se manifestava no constante ajuste de suas joias, sentada à minha frente na sala de estar. Quero deixar claro, ela começou. Não estou fazendo isso por lealdade a você ou ao seu filho. Scarlett e eu tivemos uma briga ontem à noite. Ela foi longe demais. De que maneira? Mantive meu tom neutro, sem revelar nada. Ela quer que eu autenticar documentos falsos, supostas cartas entre seu pai e essa mulher com quem ele supostamente teve um filho. Cartas que ela criou usando inteligência artificial para imitar o estilo de escrita dele, com detalhes extraídos de suas biografias para que parecessem autênticas. Levantei uma sobrancelha. E você não estava disposto a cometer fraude criminosa? Vanessa se encolheu. Fiz algumas coisas questionáveis, mas falsificação que pudesse ser atribuída diretamente a mim? Não. É assim que as pessoas acabam na prisão. Uma avaliação sensata. Observei-a atentamente. O que mais ela está planejando?
Ela vai se reunir com os desenvolvedores amanhã, alegando ter poderes de representação sobre seus negócios devido ao seu estado mental debilitado. Ela criou um documento falso para isso também. A audácia era de tirar o fôlego. E Connor, o que ele sabe desses planos? Vanessa se mexeu, desconfortável. Ela o está mantendo isolado, dizendo que você está lançando uma campanha de difamação contra ela, da qual ela precisa se defender. Que as reuniões são com especialistas em relações públicas e advogados para proteger a reputação deles. E ele acredita nisso. Eu acho. Ela hesitou. Acho que ele quer acreditar. Mas ontem à noite, depois que ele voltou do jantar com você, eu os ouvi discutindo. Ele estava perguntando sobre gravações, sobre reuniões com desenvolvedores. Ela estava chorando, dizendo que você tinha inventado tudo para separá-los. Ele pareceu convencido pelas explicações dela? Não totalmente. Vanessa girou o anel nervosamente. É em parte por isso que ela está acelerando seus planos. Ela tem medo de perder o controle sobre ele. Absorvi essa informação, avaliando sua confiabilidade. Por que está me contando isso, senhorita Dias? O verdadeiro motivo. Ela me encarou diretamente pela primeira vez. Scarlett e eu já trabalhamos juntas antes. Pequenos golpes, relacionamentos estratégicos com homens da indústria, nada demais. Mas isso, atacar sua família, fabricar escândalos, falsificar documentos, é invadir um território que pode ter sérias consequências legais. Eu não vou me juntar a ela. Autopreservação, então, não altruísmo. Ainda assim, a informação era valiosa. Você tem cópias desses documentos falsificados? Perguntei. Ela assentiu e tirou da bolsa um envelope pardo. A procuração falsa, as cartas fabricadas, capturas de tela de suas comunicações com os tabloides e desenvolvedores. Aceitei o envelope sem abri-lo. Você sabe que, ao fornecer isso, está se envolvendo na conspiração até agora. Sim. Ela endireitou os ombros. É por isso que quero imunidade se isso for parar na justiça. Estou cooperando agora, antes que qualquer fraude mais séria aconteça. Vou pedir ao meu advogado para redigir um acordo nesse sentido, prometi, já compondo mentalmente a mensagem para Margaret. Enquanto isso, sugiro que você se distancie completamente de Scarlett. Já está feito. Mudei-me do nosso apartamento ontem à noite. Ela se levantou, claramente ansiosa para ir embora. Mais uma coisa que você precisa saber. Ela vai almoçar com o Connor no No hoje. Ela está planejando convencê-lo a assinar um documento concedendo-lhe autoridade para negociar a casa enquanto ele se concentra em uma situação de trabalho emergencial que ela inventou. Uma crise com um cliente importante que o manterá convenientemente distraído pela próxima semana. Depois que Vanessa saiu, liguei imediatamente para a Tel para verificar sua conta e para Margaret para tomar as medidas legais cabíveis. Então, após um momento de reflexão, liguei novamente para Connor. Ele respondeu com óbvia relutância: Mãe, estou prestes a ir a um almoço de negócios com a Scarlett no No. Eu sei. Não vou te segurar por muito tempo. Só queria perguntar se você teve a oportunidade de revisar os materiais que te dei. Uma pausa. Um pouco. Tenho estado ocupado com uma emergência com um cliente. Uma crise repentina que exige sua atenção imediata, afastando você de outras preocupações. Mantive o tom de voz coloquial. Que conveniente. Sua respiração mudou. Um leve soluço me disse que minhas palavras tinham tocado em algo sensível. O que você está insinuando? Nada. Apenas uma observação sobre o tempo. Mudei para o verdadeiro propósito da minha ligação. Connor, qualquer documento que Scarlett pedir para você assinar hoje sobre a casa, sobre mim, sobre qualquer coisa significativa, eu recomendo fortemente que você leia com muita atenção. Talvez até peça para seu próprio advogado revisá-lo primeiro. Como você? Ele se interrompeu. Você está mandando segui-la. Estou protegendo meus interesses, corrigi gentilmente, assim como você deve proteger os seus. Após um longo silêncio, ele falou novamente, com a voz estranhamente contida: As gravações são reais, não são? Sem edição. Completamente autêntico, confirmei. Assim como todo o resto naquele arquivo.
Outra pausa. Preciso ir? Claro. Aproveite seu almoço. Quando terminei a ligação, Ari apareceu na porta, com a preocupação estampada no rosto. O que está acontecendo agora? Resumi a visita de Vanessa e minha conversa com Connor, observando a compreensão surgir nos olhos da minha filha. Ele está começando a entender, observou ela. A verdade sobre ela. Talvez. Eu não estava pronto para reivindicar vitória. Ou talvez ele esteja apenas sentindo uma dúvida razoável. De qualquer forma, eu o avisei. O que ele fizer com isso é escolha dele. Estávamos preparando o jantar quando o sistema de segurança anunciou a aproximação de um veículo. As câmeras mostraram o Porsche de Connor acelerando pela entrada da garagem e freando bruscamente perto da entrada. Ele surgiu sozinho, seus movimentos irradiando uma fúria mal contida que me lembrou dolorosamente de seu pai em raros momentos de raiva genuína. Encontrei-o na porta, me preparando para qualquer tempestade que ele trouxesse. Ela tentou me enganar para assinar uma procuração, disse-lhe sem preâmbulos, com a voz tensa e raiva controlada, um documento que lhe concede autoridade para agir em meu nome em todos os assuntos relacionados à propriedade da família, imerso em linguagem jurídica sobre representação mútua durante obrigações profissionais. O alívio tomou conta de mim, embora eu mantivesse uma expressão neutra. Entendo. Não, não precisa. Ele me empurrou para dentro de casa. Porque essa nem é a pior parte. Quando questionei, quando insisti em ler o documento com atenção, ela teve um colapso total. Começou a me acusar de não confiar nela, de deixar você me manipular. Ele andava de um lado para o outro na entrada como um animal enjaulado. E então o telefone dela tocou e eu vi a notificação na tela. Horizon Developers confirmando a reunião de amanhã sobre o imóvel em Malibu. Não disse nada, permitindo que ele processasse sua própria revelação. Tudo o que você disse, tudo naquelas gravações. É tudo verdade, não é? Sua voz falhou um pouco. Ela nunca me amou. Ela só queria. Ele gesticulou ao nosso redor, em direção à casa, ao legado que ela representava. Sinto muito, Connor, eu disse suavemente. Ele se virou para mim, com uma dor crua estampada em seu rosto. Como eu não vi? Como fui tão cego? Porque ela mirou nas suas vulnerabilidades com precisão. Porque ela estudou você. Estudou esta família antes mesmo de te conhecer ou acidentalmente. Porque ela é muito, muito boa no que faz. Ele afundou na escada, com a cabeça entre as mãos. Eu fui um idiota. Sentei-me ao lado dele, sem tocá-lo, mas perto o suficiente para confortá-lo, caso ele buscasse. Você sempre foi um homem que queria ser amado. Não há vergonha nesse desejo. Por vários minutos, ficamos sentados em silêncio, com o peso da revelação pesando entre nós. Então Connor se endireitou, uma nova determinação substituindo a raiva despedaçada em sua expressão. Preciso da sua ajuda, mãe, para acabar com isso. Para desfazer o que eu fiz. Cobri a mão dele com a minha, sentindo a primeira ponte hesitante sendo reconstruída entre nós. Claro. É para isso que serve a família. Connor ficou no quarto de hóspedes naquela noite, a primeira vez que dormiu sob aquele teto em quase 2 anos. Eu ouvi andando de um lado para o outro bem depois da meia-noite, seus passos num ritmo inquieto acima do meu quarto. Ao amanhecer, ele apareceu na cozinha com um ar abatido, mas decidido. O charme juvenil que o definirá por décadas se desfez, revelando algo mais duro, mais definido. Tenho ignorado as ligações e mensagens dela, disse ele, aceitando o café que ofereci. Foram 37 durante a noite, cada vez mais frenéticos. O que você quer fazer? Perguntei, dando-lhe espaço para direcionar o que viria a seguir. Ele me encarou diretamente. Acabe com isso de vez. Mas primeiro preciso entender exatamente com o que estou lidando. Ele gesticulou para a pasta que Vanessa havia fornecido. Posso? Deslizei-o sobre o balcão. Não é uma leitura agradável. Durante a hora seguinte, Connor revisou tudo. O documento de procuração falsificado, as cartas supostamente fabricadas por Felix Hartmann, as capturas de tela das comunicações de Scarlett com tabloides e desenvolvedores. A cada página, sua expressão endurecia ainda mais.
Ela planejava declará-lo mentalmente incapaz, disse-lhe finalmente, com a voz inexpressiva e a raiva contida. Para que me fosse concedida a tutela e, em seguida, transferir o controle para ela por meio dessa procuração fraudulenta. Sim. E manchar a reputação do vovô com essas cartas de amor falsas e um filho ilegítimo inexistente. Sim. Ele fechou a pasta com cuidado deliberado. Quero que ela saia da minha vida, desta família, desta casa. Para sempre. Isso pode ser arranjado, respondi. Alívio e tristeza se misturavam enquanto eu observava meu filho confrontar as consequências de sua impulsividade. Margarete já preparou os papéis do divórcio alegando fraude e deturpação. Eles podem ser protocolados hoje. Faça isso. Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado. E os tabloides, as construtoras, todos os outros esquemas dela. Cartas de cessação e desistência foram enviadas. A Horizon Developers foi formalmente notificada de que Scarlett não tem autoridade sobre esta propriedade. Margaret está preparando uma queixa formal ao promotor público sobre a tentativa de fraude e falsificação. Connor assentiu, um lampejo de admiração atravessando sua expressão sombria. Você esteve 3 passos à frente esse tempo todo, não é? Eu tive que ser. Mantive o tom gentil, sem querer soar acusatório. Quando você exclui a família das decisões importantes da vida, somos forçados a reagir em vez de participar. Ele se encolheu diante da repreensão sutil. Eu sei que deveria ter feito isso. Sua voz se perdeu, balançando a cabeça. Há muitas coisas que eu deveria ter feito diferente. Antes que eu pudesse responder, o sistema de segurança nos alertou sobre a aproximação de um veículo. Um táxi entrando na nossa garagem. As câmeras mostraram Scarlett emergindo, sua aparência normalmente perfeita notavelmente desgrenhada, seus movimentos bruscos de agitação. Ela está aqui, Connor se endireitou, endireitando os ombros. Eu cuido disso. Tem certeza? Com certeza, ele cerrou o maxilar com determinação. Preciso fazer isso sozinho. Assenti, respeitando sua decisão enquanto ativava reservadamente o sistema de gravação da casa. Uma medida de segurança instalada após um paparazzo particularmente persistente ter invadido a casa anos atrás. Qualquer confronto que estivesse prestes a acontecer seria documentado. Connor encontrou Scarlett na porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Eu permaneci na cozinha, fora de vista, mas conseguindo ouvir através do conceito aberto do andar principal. Connor, graças a Deus. A voz de Scarlett transbordava de alívio calculado. Eu estava tão preocupada. Por que você não atende minhas ligações? O que está fazendo aqui? Acho que você sabe exatamente por que estou aqui. Seu tom era frio, controlado de um jeito que eu raramente ouvirá do meu filho impulsivo. O jogo acabou, Scarlett. Jogo? Do que você está falando, querida? Se for sobre aquele documento de ontem, eu disse que era apenas a linguagem jurídica padrão recomendada pelo meu advogado. Pare. A única palavra interrompeu sua performance. Eu vi tudo. As gravações de você planejando me colocar como alvo para ter acesso a esta casa. A procuração falsificada. As cartas falsas supostamente do meu avô. Suas reuniões com incorporadoras para transformar esta propriedade em um hotel. Um momento de silêncio. Depois, uma mudança dramática de tom. Isso, sua mãe inventou tudo isso para te virar contra mim, e você está mesmo acreditando nela? Vanessa forneceu cópias de tudo, incluindo as mensagens trocadas entre vocês dois planejando como separar o filho da fortuna dos Bradford. Outra pausa, mais longa dessa vez. Quando Scarlett falou novamente, a pretensão de inocência ferida havia desaparecido completamente. Tudo bem. E daí? Você se acha especial? O talentoso Connor Bradford, produtor musical das estrelas. Você foi um alvo, querida. Um alvo pateticamente fácil. Tão desesperada por validação. Você nunca questionou por que alguém como eu se interessaria por alguém como você. A crueldade de suas palavras me fez estremecer. O instinto maternal me incitava a intervir, a proteger meu filho daquela tentativa deliberada de ferir. Mas essa era uma batalha que Connor teria que lutar, uma retribuição a ser enfrentada. Você tem razão.
Sua resposta calma me surpreendeu. Eu era um alvo fácil. Inseguro, impulsivo. Tão focado nas aparências que não conseguia ver o que estava bem na minha frente. A culpa é minha. E agora? A voz de Scarlett assumiu um tom calculista. Volte correndo para a mamãe, peça o divórcio e finja que isso nunca aconteceu. Não é tão simples assim. Eu sou sua esposa. Eu tenho direitos. Você não tem nada. O tom de Connor permaneceu firme. O casamento foi baseado em fraude e deturpação. O acordo pré-nupcial que você insistiu que não era necessário joga contra você agora, e não haverá nenhum acordo para negociar quando o promotor público vir evidências de sua tentativa de falsificação e fraude. Você não ousaria. Um tom de genuíno alarme surgiu em sua voz. Vou destruir você na imprensa. Sua reputação, o legado da sua família. Vou queimar tudo. Com o quê? O escândalo falso que você inventou sobre o meu avô? Os documentos falsificados que você criou? Vá em frente e tente. Todos os tabloides já receberam uma notificação judicial de que você está espalhando histórias fraudulentas. Todos os incorporadores foram notificados de que você não tem autoridade sobre esta propriedade. Seu filho dá cuidado, Connor interrompeu, a voz baixando perigosamente. É a minha mãe que você está prestes a insultar. A mulher que você descartou como uma velha senhora que não viveria para sempre, que se revela consideravelmente mais formidável do que qualquer um de nós imaginava. Senti um orgulho enorme ao ouvir suas palavras. Não apenas por me defender, mas também por reconhecer sua própria subestimação. Talvez ainda houvesse esperança para o meu filho. Isso não acabou, sibilou Scarlett. Você acha que venceu? Você fez um inimigo que não pode bancar, Connor Bradford. Não, o que eu fiz foi reconhecer um erro antes que ele me custasse tudo o que realmente importa. Sua voz suavizou um pouco. Sabe o que é triste? Se você tivesse se dado ao trabalho de me conhecer, a mim mesmo, não apenas o caminho para esta casa, poderia ter descoberto que eu teria lhe dado qualquer coisa de graça. O amor me torna generoso. A manipulação me faz resolver o acordo pré-nupcial que não previ. Vocês vão se arrepender, ela disparou. Vocês dois vão. A única coisa que lamento é não ter dado ouvidos à minha família em primeiro lugar. O som da porta da frente se abrindo pontuou suas palavras. Adeus, Scarlett. Os papéis do divórcio serão entregues hoje. Nunca mais volte aqui. A porta se fechou definitivamente, seguida pelo som do táxi partindo. Por vários momentos, o silêncio encheu a casa. Então Connor apareceu na porta da cozinha, sua expressão era uma mistura complexa de dor, alívio e algo que eu não via há anos. Uma dignidade silenciosa que lembrava seu pai. Bem, ele disse simplesmente, está feito. Abri meus braços sem dizer uma palavra e, pela primeira vez desde que era adolescente, meu filho veio em meu abraço sem hesitação ou pretensão. Ele estremeceu uma vez, uma liberação física da tensão antes de se afastar para me encarar. Desculpa, mãe, por tudo. Por não confiar em você, por excluí-la da minha vida, por exigir a casa sem levar em conta o que ela significa para esta família. Eu sei, eu disse suavemente. E eu te perdoo. Simplesmente assim? A descrença coloriu sua voz. Perdoar não significa que não haja consequências ou que a confiança seja restaurada imediatamente, esclareci. Significa apenas que estou disposta a seguir em frente sem ficar te culpando pelos seus erros indefinidamente. Ele assentiu lentamente, começando a entender. Os documentos do fundo, aqueles que eventualmente darão a casa para Mia e Zoe. Isso não vai mudar, vai? Não. Mantive o tom gentil, mas firme. Algumas decisões são tomadas para a proteção a longo prazo do que mais importa. A casa permanecerá na família, mas não como um ativo a ser alavancado ou vendido. Esse sempre foi o desejo do seu pai e o meu. Em vez da raiva que eu meio que esperava, Connor simplesmente assentiu novamente. Eu entendo, finalmente. Do deck lá fora, vinha o som de risadas. Arya e as meninas retornavam de sua caminhada matinal na praia, alegremente alheias ao confronto que acabará de acontecer. A vida continuava em seu caminho imperfeito e belo. Vamos nos juntar a eles, sugeri.
Café da manhã em família no terraço. Connor sorriu, um sorriso genuíno que transbordou em seus olhos, lembrando o garoto que ele fora um dia. Eu gostaria muito disso. Ao sairmos para o sol dourado da Califórnia, senti um peso se dissipando, não completamente, mas significativamente aliviado. A casa ainda estava de pé, o legado protegido, e meu filho talvez finalmente estivesse começando a entender o que realmente importava. A máquina jurídica se moveu com surpreendente eficiência quando posta em ação. Margaret entrou com os papéis do divórcio naquela tarde, alegando fraude e deturpação como justificativas. À noite, Scarlett foi atendida no hotel de luxo para onde havia se refugiado após o confronto. Sua resposta foi previsivelmente volátil. Uma enxurrada de mensagens ameaçadoras para Connor, seguidas por uma declaração formal de Julius Ramon declarando a intenção de contestar o divórcio e buscar indenização substancial por sofrimento emocional e danos à reputação. Ameaças vazias, garantiu Margaret durante uma teleconferência. As evidências de suas intenções fraudulentas são contundentes. Nenhum juiz lhe concederá uma indenização significativa depois de analisar as gravações e os documentos falsificados. Connor, sentado ao meu lado no escritório, assentiu sombriamente. As últimas 24 horas o haviam envelhecido visivelmente, arrancando a fachada despreocupada que ele mantinha há décadas. E os aspectos criminais? As tentativas de falsificação, a fraude. O promotor está analisando nossa queixa, explicou Margaret. Dadas as evidências substanciais e a cooperação de Vanessa Dias, espero que eles prossigam com as acusações. No entanto, a promotoria provavelmente oferecerá um acordo judicial, talvez liberdade condicional, em vez de pena de prisão, presumindo que Scarlett não tem antecedentes criminais. Depois que a ligação terminou, Connor continuou olhando para o viva-voz, perdido em pensamentos. Ainda não consigo acreditar que caí nessa. Em tudo. Ela era muito habilidosa em identificar suas vulnerabilidades específicas, lembrei-o, é isso que manipuladores profissionais fazem. Mas casar com ela sem nem apresentá-la à minha família primeiro? Ele balançou a cabeça, enojado. O que eu estava pensando? Esse é o problema. Você não estava pensando. Você estava sentindo. Respondendo à validação e admiração que ela estrategicamente demonstrou. Mantive meu tom gentil, analítico em vez de acusatório. É um padrão que você pode considerar explorar com ajuda profissional. Ele olhou para cima bruscamente. Um terapeuta, você quer dizer? Pode ser benéfico. Hesitei, mas então decidi que a honestidade absoluta era necessária. Connor, esta não é a primeira vez que você se sente atraído por alguém que, no fim das contas, queria te usar em vez de te amar. Talvez valha a pena entender por que esse padrão se repete. Em vez da reação defensiva que eu meio que esperava, ele simplesmente assentiu. Você tem razão. Eu sei que você tem razão. Um sorriso pesaroso surgiu em seus lábios. Papai teria dito a mesma coisa, não é? Provavelmente com mais referências literárias e menos diplomacia, concordei, retribuindo o sorriso. Ele sempre dizia que você tinha o temperamento artístico dele, mas faltava o filtro analítico. Ele estava certo sobre isso também. Connor se levantou e foi até a janela com vista para o oceano. Eu fiz uma bagunça enorme, mãe. Não só com a Scarlett, mas conosco, com esta família. A bagunça pode ser limpa, respondi. É uma das vantagens de estar vivo. Temos a chance de consertar o que danificamos. Nossa conversa foi interrompida por Mia, que apareceu na porta, com uma expressão séria para os seus 16 anos. Vovó, tem alguém no noticiário falando sobre nós, sobre o bisavô, disse ela. Nós a seguimos até a sala de estar, onde Arya e Zoe já assistiam à televisão com as mesmas carrancas de concentração. Na tela, Scarlett estava diante de um conjunto de microfones, com Julius Ramon ao seu lado, proferindo o que parecia ser uma declaração preparada. Forçada a sair do meu lar conjugal pelas táticas manipuladoras da minha sogra, dizia ela, com a expressão perfeita de dignidade ferida. Enquanto busco justiça por meios legais, sinto-me compelida a compartilhar certas verdades sobre a família Bradford que há muito tempo foram reprimidas. Connor respirou fundo ao meu lado. Ela está mesmo fazendo isso, tornando públicas essas histórias inventadas, disse ele.
Coloquei a mão em seu braço para acalmá-lo, observando Scarlett com distanciamento clínico enquanto ela se lançava em alegações sobre o filho secreto do meu pai e a correspondência oculta que supostamente provava sua vida dupla. Temos cópias de cartas escritas pelo próprio Felix Hartmann, afirmou ela, reconhecendo sua filha ilegítima e providenciando apoio financeiro em troca de silêncio. Esses documentos revelam a hipocrisia por trás da imagem pública cuidadosamente construída pela família Bradford. Essas são falsificações, explicou Connor à Arya e às meninas, criadas usando inteligência artificial para imitar o estilo de escrita do vovô Félix. Como podemos impedir isso? Perguntou Arya, seu instinto protetor em relação ao legado da nossa família evidente em sua postura tensa. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Tel, presumo que você esteja assistindo à coletiva de imprensa, começou ele sem preâmbulos. Saiba que identificamos a fonte da documentação de Scarlett. Uma mulher chamada Patricia Lawson está alegando ser filha ilegítima de Felix Hartmann, com cartas para provar isso. Quem é ela, na verdade? Perguntei, sem surpresa com a novidade. Uma atriz da antiga oficina de atuação da Scarlett, 62 anos, vasta experiência em teatro regional, com dificuldades financeiras, segundo seu histórico de crédito, respondeu Tel. A Scarlett a abordou há 3 dias com esse plano. Então, eles encontraram alguém da idade certa para interpretar o papel da suposta filha do meu pai, concluí. Conveniente mesmo. Mas é aqui que fica interessante. A mãe da senhora Lawson trabalhou como supervisora de roteiro na Paramount no final dos anos 1950, o que dá à sua história plausibilidade suficiente para fazer os tabloides morderem a isca. Agradeci a Tel pela informação e voltei-me para minha família ansiosa. Parece que a Scarlett chegou a contratar uma atriz para interpretar a filha ilegítima e inexistente do meu pai, eu disse. Isso é? Connor lutava para encontrar as palavras, o rosto vermelho de raiva. Isso é mais do que desprezível. Também é, em última análise, inútil, assegurei a todos. A vida do meu pai foi minuciosamente documentada por vários biógrafos. Não houve filhos secretos, nem correspondência oculta. A verdade prevalecerá. Mas, enquanto isso, a reputação do bisavô está sendo arrastada pela lama, protestou Mia, com seu senso de justiça adolescente inflamado. Não podemos simplesmente esperar que a verdade venha à tona. Não vamos, prometi, uma ideia tomando forma. Arya, ligue para o arquivo da universidade. Connor, entre em contato com seu amigo no museu da academia. Preciso falar com Margaret novamente. Enquanto minha família se dispersava para fazer as ligações solicitadas, fiquei sozinha diante da televisão, onde Scarlett continuou sua performance, com Julius Ramon assentindo gravemente ao seu lado enquanto ela detalhava o sofrimento emocional causado pelo tratamento injusto que recebeu da família Bradford. Você calculou mal, minha querida, murmurei para a imagem dela. Muito mal. Em poucas horas, nossa contra-estratégia estava em ação. A Universidade do Sul da Califórnia, onde os documentos completos do meu pai estavam arquivados, emitiu uma declaração formal confirmando que a correspondência, os registros financeiros e os diários pessoais de Felix Hartmann haviam sido cuidadosamente catalogados e não continham evidências de filhos ilegítimos ou acordos financeiros secretos. O Museu da Academia, que abrigava uma extensa coleção de roteiros, notas de produção e objetos pessoais do meu pai, anunciou uma exposição especial celebrando seu legado, incluindo filmes caseiros inéditos e correspondências que documentavam sua dedicada vida familiar em detalhes abrangentes. O mais devastador foi que Margaret conseguiu que 3 biógrafos de Felix Hartmann aparecessem em noticiários de entretenimento, desmantelando sistematicamente as alegações de Scarlett com precisão acadêmica e evidências históricas. À noite, a narrativa havia mudado drasticamente. Os blogs de entretenimento que inicialmente noticiaram as alegações sensacionalistas de Scarlett passaram a questionar sua credibilidade e motivações. Vários destacaram o momento oportuno para suas alegações, logo após o processo de divórcio baseado em fraude. O golpe de misericórdia veio de uma fonte inesperada, a própria Patricia Lawson, que contatou um grande site de entretenimento para se retratar de suas alegações, admitindo ter sido paga para interpretar a filha de Felix Hartmann e ter recebido cartas falsas para sustentar sua história. A senhora Moore me garantiu que era apenas uma tática de negociação, confessou ela na entrevista publicada, uma forma de pressionar a família Bradford a chegar a um acordo. Nunca tive a intenção de prejudicar o legado ou a memória de Felix Hartmann.
quando o gabinete do promotor público anunciou na manhã seguinte que estava investigando Scarlett Moore por tentativa de fraude, falsificação e possível adulteração de testemunhas, Julius Ramon retirou-se de seu cargo como advogado, alegando diferenças irreconciliáveis em relação à estratégia do caso. Estávamos almoçando no terraço quando Connor recebeu uma mensagem de Scarlett, sua primeira comunicação desde o colapso espetacular de sua estratégia de tabloide. Ela quer me encontrar, disse ele, olhando para o celular com uma mistura de descrença e desgosto. Diz que está disposta a assinar os papéis do divórcio sem contestação se eu puder afastar os advogados responsáveis por possíveis acusações criminais. Isso não está realmente ao seu alcance, Arya ressaltou. O promotor público faz acusações com base em evidências, não nas preferências da vítima. Além disso, acrescentei, concordar com tal reunião só lhe daria outra oportunidade de manipular ou criar uma narrativa que sirva aos seus propósitos. Connor assentiu lentamente. Vocês dois têm razão, disse ele. Digitou uma resposta breve e, em seguida, colocou o celular de lado, decidido. Eu disse a ela para se comunicar por meio de advogados a partir de agora, que qualquer contato direto futuro será adicionado à ordem de restrição que Margaret está preparando. Bom para você, disse Arya em tom de aprovação. É estranho, refletiu ele, olhando para o oceano. Há uma semana, pensei que estava apaixonado por ela, pronto para começar uma vida juntos. Agora mal consigo me lembrar de como foi. É como acordar de um sonho particularmente vívido, mas, no fim das contas, sem sentido. Alguns sonhos desaparecem rapidamente à luz do dia, observei, especialmente aqueles construídos com base na ilusão e não na substância. Abaixo de nós, na praia, Mia e Zoe coletavam conchas, e sua animada conversa era levada até nós pela brisa. Vê-las, essas jovens extraordinárias que representavam o futuro da nossa família, me encheu de profunda gratidão por a crise ter sido evitada e o legado protegido para sua futura herança. Tenho pensado, disse Connor, seguindo meu olhar para suas sobrinhas, sobre o que você disse, sobre procurar ajuda profissional para entender meus padrões. Encontrei um terapeuta, a partir da semana que vem. Ele deu um sorriso autodepreciativo. Aparentemente, há uma lista de espera para profissionais da indústria do entretenimento com tendências narcisistas e problemas de limites. A leve autodepreciação, tão reminiscente do humor do pai, fez com que lágrimas inesperadas me inundassem os olhos. Estou orgulhoso de você, Connor, eu disse. Ele estendeu a mão por cima da mesa para apertar a minha. Obrigado, mãe, por tudo. Por ver o que eu não conseguia ver. Por lutar pelo que importa quando eu estava cego demais para reconhecer o seu valor. Enquanto estávamos sentados ali, nós três desfrutando do simples prazer de um almoço em família na casa que testemunhou tantos capítulos da nossa história compartilhada, senti uma sensação de paz tomar conta de mim. A tempestade não nos destruiu. Pelo contrário, fortaleceu os alicerces que realmente importavam. Há novos começos, Arya propôs, erguendo seu copo em um brinde. E a velha sabedoria, acrescentou Connor, juntando-se ao gesto. Levantei meu copo, de coração cheio. A família, eu disse, a coisa de verdade. 6 meses podem mudar tudo, ou nada. No nosso caso, foi algo entre os dois. O outono chegou com uma luz dourada que transformou o litoral de Malibu, projetando longas sombras no terraço onde eu estava revisando a sentença final do divórcio. O casamento de Connor com Scarlett estava oficialmente encerrado, dissolvido com notável eficiência assim que ela percebeu a futilidade de lutar contra as evidências esmagadoras de sua mentira. As acusações criminais foram resolvidas por meio de um acordo judicial, 2 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e uma ordem de restrição que a impedia de contatar qualquer membro da família Bradford. Uma sentença relativamente leve, mas que atingiu nosso objetivo principal, removê-la de nossas vidas para sempre. Mais importante ainda, esses 6 meses trouxeram cura, gradual, imperfeita, mas genuína, ainda assim. Connor se dedicara à terapia com uma dedicação inesperada, explorando as inseguranças e os padrões que o tornavam vulnerável à manipulação. Ele se mudará para uma casa menor em Venice Beach, afastando-se deliberadamente do estilo de vida ostentoso que o definirá por décadas. Menos a provar, explicou ele simplesmente quando visitei seu novo apartamento. Menos a se esconder atrás. Arya e as meninas retornaram às suas vidas no norte da Califórnia, onde Mia estava se candidatando a faculdades, incluindo a USC,
onde os documentos de seu bisavô estavam arquivados, e Zoe estava se tornando uma surfista competitiva, com seu talento natural aprimorado pelo verão passado em nossa praia particular. E eu passei esses meses refletindo sobre o legado que estava protegendo, não apenas a propriedade física, mas os valores e conexões que ela representava. Os documentos do fundo fiduciário garantindo que a casa passaria para minhas netas permaneceram em vigor. Mas eu havia feito um acréscimo significativo, uma história familiar detalhada registrando não apenas os momentos brilhantes do sucesso em Hollywood, mas também as lições mais difíceis aprendidas durante a crise e a recuperação. Hoje, minha família estava reunida novamente, dessa vez para uma celebração planejada em vez de uma intervenção de emergência, meu 70º aniversário, um marco que enfrentei com a confiança serena de alguém que havia sido testada recentemente e descobriu que sua força estava intacta. Connor chegou primeiro, trazendo um enorme arranjo de hortênsias, minhas preferidas, e um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. Feliz aniversário, mãe, disse ele, abraçando-me com o carinho natural que caracterizava nosso relacionamento antes que a ambição e a insegurança nos distanciassem. Você está linda, ele acrescentou. Bajulação? Respondi com um sorriso, mas aceitarei graciosamente. Na cozinha, ele se movia com familiaridade confortável, ajudando Maria a preparar os aperitivos para o jantar. Essa, talvez, tenha sido a mudança mais significativa, sua disposição para participar dos aspectos mundanos da vida familiar em vez de chegar atrasado, fazer uma entrada dramática e depois sair mais cedo para algum evento do setor que não poderia passar despercebido. Antes que todo mundo chegue, ele disse, largando a faca que estava usando para fatiar queijo, eu queria te entregar isso em particular. Ele me entregou o pequeno pacote, observando atentamente enquanto eu o desembrulhava. Lá dentro, havia um diário encadernado em couro, com minhas iniciais gravadas na capa. Abra, ele insistiu suavemente. Eu fiz isso e encontrei a primeira página escrita com sua caligrafia característica, para minha mãe, que me ensinou que o legado não se mede em propriedades ou posses, mas sim na sabedoria transmitida de geração em geração. Esta é a minha contribuição para a história da nossa família, imperfeita, honesta e oferecida com amor. As páginas subsequentes continham seus escritos, reflexões sobre crescer como neto de Felix Artman, filho de Richard Bradford, filho ocasionalmente difícil de Rosin Bradford, memórias desta casa, desta praia, desta família em toda a sua glória complicada, reconhecendo erros, celebrando triunfos, explorando os valores que o moldaram, mesmo quando ele resistiu à influência deles. Connor, eu disse, com a voz carregada de emoção, isso é extraordinário. Inicialmente, foi sugestão do meu terapeuta, ele admitiu, escrever sobre os padrões que eu tentava entender. Mas se tornou algo mais, uma maneira de me conectar com a história da nossa família, com o legado que quase ajudei a destruir. Abracei-o, aquele filho que finalmente se tornará o homem que seu pai e eu sempre desejamos que ele se tornasse. Este é o presente mais significativo que você poderia ter me dado, eu disse. Tem mais, disse ele, recuando um pouco. Tenho trabalhado em um documentário sobre o vovô Félix, não a lenda de Hollywood que todos pensam conhecer, mas o homem por trás da máquina de escrever, o pai, o marido, o mentor de jovens escritores. Tenho entrevistado pessoas que o conheceram, digitalizado seus filmes caseiros, criado algo que capture seu verdadeiro legado. Ele teria adorado, eu disse, profundamente comovida com o projeto que demonstrava tamanha compreensão do que realmente importava. Usar seus talentos para preservar a memória dele de forma autêntica. Pensei que talvez pudéssemos estrear aqui, sugeriu Connor. Uma pequena exibição no terraço, onde ele costumava nos contar histórias. Família primeiro, depois talvez um público maior. Perfeito, concordei. Absolutamente perfeito. Arya chegou com as meninas uma hora depois, trazendo mais presentes e a energia caótica que várias gerações sempre criam quando reunidas sob o mesmo teto. Enquanto Maria servia o jantar no terraço, com o Pacífico se estendendo diante de nós em tons de azul profundo, olhei ao redor para aquelas pessoas que eram o verdadeiro lar do meu coração. Mia, discutindo seriamente técnicas de preservação de filmes com Connor, seu brilhantismo acadêmico lembra o da mãe, mas temperado com sua perspectiva única. Zoe, nos presenteando com histórias de sua última competição de surf, sua confiança e alegria lembrando Richard em sua juventude. Arya, observando suas filhas com orgulho silencioso, ocasionalmente me atraindo com a compreensão silenciosa que se transmite entre mães através das gerações.
E Connor, engajado e presente de uma forma que não acontecia há anos, ouvindo mais do que falando, contribuindo sem dominar, encontrando seu lugar dentro da estrutura familiar em vez de se apresentar para uma plateia de admiradores. Enquanto o sol começava a se pôr em direção ao horizonte, lançando uma luz dourada sobre o nosso grupo, levantei-me para propor um brinde. Aos 70 anos, comecei, erguendo meu copo. A maioria deles bons, alguns desafiadores, todos parte de uma história que ainda está sendo escrita. Para a vovó Rose, acrescentou Mia, que nos mostrou o que a força realmente significa. Para esta casa, continuou Arya, e tudo o que ela representa. Para a família, concluiu Connor, seu olhar encontrando o meu com uma compreensão recém-descoberta, a coisa real. Brindamos enquanto o sol tocava o horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado que nenhum cenógrafo de Hollywood conseguiria reproduzir. Naquele momento perfeito, senti a presença do meu pai, o espírito do meu marido, a continuidade do amor e do legado que nos uniu ao longo do tempo. Mais tarde, quando a escuridão caiu e as lanternas iluminaram o terraço, Connor instalou um projetor para compartilhar algumas das imagens que descobriu para seu documentário, filmes caseiros que meu pai havia feito de reuniões familiares naquele mesmo local. Imagens granuladas de mim, muito mais jovem, perseguindo um Connor pequeno pela praia. Richard, bonito e animado, debatendo teoria cinematográfica com meu pai. Minha mãe, arrumando flores na cozinha, rindo de alguma piada esquecida. Eu tinha esquecido que isso existia, murmurei, observando esses fantasmas de nós mesmos quando éramos mais jovens se movendo pela tela improvisada. Estavam no arquivo da USC, explicou Connor. O vovô os doou, mas nunca foram digitalizados até agora. São horas de filmagem, nossa história preservada em luz e sombra. Ao observar esses preciosos fragmentos do passado, senti uma profunda sensação de continuidade, a consciência de que, embora indivíduos possam partir, algo essencial continua por meio das histórias que contamos, dos valores que transmitimos, do amor que compartilhamos entre gerações. A casa permaneceria, passando eventualmente para Mia e Zoe, conforme estipulado no fundo. Mas a verdadeira herança já havia sido transmitida não por meio de documentos legais ou escrituras de propriedade, mas em momentos como aquele, em que o significado da família foi demonstrado em vez de meramente discutido. Connor aprenderá essa lição da maneira mais difícil, em meio a crises e quase catástrofes. Arya absorvera gradualmente, por meio da observação e da experiência. Minhas netas a estavam aprendendo agora, testemunhando a recuperação de algo precioso que quase havia sido perdido. Quanto a mim, aos 70 anos, reafirmei o que sempre soube, mas às vezes não conseguia articular com clareza suficiente, que nossos bens mais valiosos não são coisas, mas as conexões entre nós, o entendimento compartilhado do que mais importa, o legado de amor que transcende a riqueza material. Olha, exclamou Zoe, apontando para a tela onde a câmera havia capturado uma versão muito mais jovem de mim, parada ao lado do meu pai naquele mesmo terraço, nós dois olhando para o oceano enquanto o sol se punha. Sobre o que você estava conversando com o bisavô? Perguntou Mia, sempre curiosa sobre a história da família. Eu me lembro daquele dia, disse suavemente. Ele estava me contando sobre legado, sobre como esta casa não era apenas paredes e janelas, mas um repositório da alma da nossa família. Sorri ao lembrar. Eu não entendia completamente o que ele queria dizer na época, mas entendo agora. Connor estendeu a mão para apertar a minha, e um entendimento silencioso passou entre nós. Ele também sabia agora a lição que quase aprenderá tarde demais. Quando o filme caseiro terminou e a tela ficou escura, permanecemos no terraço, ouvindo o ritmo eterno das ondas contra a praia, cercados pela herança tangível e intangível que nos definia, uma casa cheia de memórias, uma família curada pela crise, um legado preservado não apenas em documentos de confiança e escrituras de propriedade, mas nos corações e mentes daqueles que entendiam seu verdadeiro valor. Algumas lições têm um custo alto. Mas as que mais importam nunca se perdem de verdade, desde que tenhamos a sabedoria de reconhecê-las e a coragem de proteger o que realmente importa. No fim das contas, é isso que o legado realmente significa. A família Bradford emergiu da crise mais forte e sábia, com uma apreciação renovada por seu verdadeiro legado. Agradecemos por acompanhar sua jornada da traição à cura, do mal-entendido à clareza, da perda potencial à profunda apreciação do que realmente importa. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.